Sejam bem-vindos ao Plenárias com os destaques do Supremo Tribunal Federal. STF retoma o julgamento de 2 recursos que tratam da responsabilização das plataformas digitais por conteúdos ofensivos e ilícitos publicados por usuários de redes sociais. Até agora, 4 votos foram declarados. E a segunda turma decide que, excepcionalmente, herdeiros podem assumir processo sobre anistiado político. Acompanhe tudo com a gente aqui na TV Justiça, porque o Plenárias está começando. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Flávia Alvarenga e junto com a consultora jurídica Gisele Reis, nós vamos explicar a pauta do plenário. Olá, Gisele, tudo bem? Olá, Flávia. Essa semana a gente teve 2 sessões, um tema único, mas também decisões importantes nas turmas. Sim, uma decisão que tratou sobre a questão da sucessão de anistiado político e um processo que discute anistia. Então, o Supremo Tribunal Federal acabou entendendo que os herdeiros eles têm legitimidade para assumir aquela posição do processo envolvendo pessoas que acabaram aí recebendo a anistia política. E também nós tivemos um grande destaque, que é sobre o julgamento do Marco Civil da Internet. Nós tivemos uma posição a mais, que é a do ministro André Mendonça. Certo, obrigada. O Supremo Tribunal Federal continuou esta semana o julgamento conjunto de 2 recursos que questionam regras do Marco Civil da Internet. Esse é o nosso primeiro tema de hoje e a reportagem é da Marta Ferreira. Os ministros analisam a validade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que está em vigor desde 2014. De acordo com o dispositivo, as redes sociais e plataformas digitais só são responsabilizadas por danos causados por conteúdos ofensivos publicados por usuários se elas se negarem a obedecer uma decisão judicial determinando a remoção do conteúdo. Essa discussão chegou ao Supremo por meio de 2 recursos. O primeiro é de um caso de um perfil falso criado no Facebook com ofensas a terceiros. O segundo trata de uma decisão que obrigou o Google a apagar uma comunidade ofensiva do antigo Orkut. Na prática, o plenário julga a responsabilidade das plataformas pelos conteúdos postados pelos usuários e a remoção deles. Hoje, as empresas apenas devem pagar indenização caso não removam publicações depois de ordem judicial. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, relatores dos recursos, se posicionaram pela derrubada do artigo 19 do Marco Civil. Para o ministro Dias Toffoli, o modelo atual dá imunidade às plataformas e é inconstitucional. Ele propõe que a responsabilização se baseie em outro dispositivo da lei, o artigo 21, que prevê a retirada do conteúdo mediante simples notificação. O ministro Fux propôs que as empresas sejam obrigadas a remover conteúdos ofensivos à honra ou à imagem e à privacidade que caracterizem crimes como injúria, calúnia e difamação assim que forem notificadas. E o material só poderá ser republicado com autorização judicial. O presidente ministro Luiz Roberto Barroso votou para que a regra fosse declarada apenas parcialmente inconstitucional. Ele defende que se a plataforma for notificada de algo que representa crime, como a criação de um perfil falso, a retirada do conteúdo seja imediata. Para crimes contra a honra, defendeu a exigência de ordem judicial como proteção à liberdade de expressão. Para os demais casos, admitiu a remoção com base em notificação privada. O julgamento foi retomado com a conclusão do voto do ministro André Mendonça. Para ele, a liberdade de expressão é indispensável à defesa das demais liberdades e dos demais direitos fundamentais e, por esse motivo, deve ter posição preferencial entre os direitos dos cidadãos. Ele destacou ainda sua importância para o Estado Democrático de Direito. André Mendonça defendeu interpretação ajustada do artigo 19, diferenciando os tipos de provedores e destacando que as comunicações privadas devem estar fora da discussão sobre responsabilidade.
No que concerne ao papel da plataforma, me parece indene de dúvidas que não se pode conferir a mesma responsabilização aos que, primeiro, a plataforma tenha impulsionado via algoritmo determinado conteúdo do usuário. Segundo, daquelas situações nas quais o usuário busca ativamente o acesso à informação específica. Dentro da primeira hipótese de impulsionamento, entendo pertinente diferenciar ainda os conteúdos impulsionados motu próprio pela plataforma daqueles impulsionados em razão de patrocinador ou anúncios pagos. No primeiro caso, me parece que a condição da plataforma mais se aproxima daquela ocupada pelo editor ou distribuidor em relação às mídias sociais tradicionais. O ministro destacou também dados passados pelas plataformas que tratam de remoção espontânea de conteúdos. A significativa atuação que tais companhias já possuem na remoção espontânea de conteúdos que estejam em desconformidade com seus termos e condições de uso, bem como nas situações previstas no artigo 21 do Marco Civil e em outras legislações esparsas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a nova lei das BETs, por exemplo. Nesse sentido, colho do relatório recentemente divulgado pela empresa Meta, que possui como sócias Facebook, Instagram e Threads, que entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2024 foram removidos mais de 2.900.000 conteúdos por parte dessas empresas no Brasil, e foram por violação de suas políticas de bullying internas estabelecidas quanto a bullying e assédio, também quanto a discursos de ódio e a violência e incitação. Mendonça ainda propôs que o papel da plataforma na disseminação de conteúdos, como o uso de algoritmos para impulsionamento, seja levado em conta na análise de responsabilidade. Também chamou a atenção para o efeito silenciador. Com as devidas vênias, penso que a distinção das situações é evidente. Assim como é de clareza notória o maior nível de risco de ofensa ao direito fundamental, cuja superlativa relevância já foi objeto de minha exposição, à liberdade de expressão do indivíduo, que, mais vigiado, ficará consideravelmente mais suscetível ao denominado efeito silenciador, ou chilling effect. Mendonça afirmou que a regulação de conteúdos digitais deve partir do Congresso Nacional e não do Judiciário. Ele entende que a responsabilização deve recair sobre o descumprimento de deveres próprios da plataforma e não pela simples hospedagem de conteúdos de terceiros. No caso concreto, ele entende que o Facebook deve ser condenado porque não removeu perfil falso. Já no recurso apresentado pela Google, ele entende que a empresa não pode ser responsabilizada. Por fim, abriu uma quarta corrente ao entender que o artigo 19 do Marco Civil da Internet está de acordo com a Constituição. Entendo necessário conferir interpretação conforme a Constituição ao aludido dispositivo, de modo a fixar as seguintes teses. 1. Serviços de mensageria privada não podem ser equiparados à mídia social. Em relação a tais aplicações de internet, prevalece a proteção à intimidade, vida privada, sigilo das comunicações e proteção de dados. Portanto, não há que se falar em dever de monitoramento ou autorregulação na internet. 2. É inconstitucional a remoção ou suspensão de perfis de usuários, exceto 1. Quando comprovadamente falsos, seja porque relacionados à pessoa que efetivamente existe, mas que, ao saber da falsidade, denuncia com a devida comprovação que não utiliza ou não criou aquele perfil. Também
falsos porque relacionados à pessoa que sequer existe, fora do universo digital, os chamados perfis robôs. Também só se admitiria a remoção de perfis quando o próprio perfil tem como objeto direto a prática de atividade em si criminosa. Então, são 4 votos até agora. O ministro Toffoli julga o artigo 19 do Marco Civil da Internet como inconstitucional. O ministro Luiz Fux também. O presidente Barroso votou pela constitucionalidade parcial e a divergência foi aberta pelo ministro André Mendonça, julgamento que vai ser retomado. Já o voto dos outros 3 ministros, diferente. Extremamente colocam diferente. Posições onde apenas uma notificação vai ser suficiente para fazer essa retirada e também temas que as próprias redes devem fiscalizar, fazer um controle, né, Gisele? Exatamente. As demais posições dos outros ministros, tanto o ministro Dias Toffoli quanto o ministro Fux, entendem a inconstitucionalidade do artigo 19 com a aplicação ampliativa do artigo 21, que fala sobre a necessidade de notificação judicial. E nós temos o ministro Barroso também trazendo uma posição diferenciada, bastante interessante, para a resolução do caso. Vamos esperar então na próxima semana, que vai ter essa continuação do julgamento. Vamos, obrigada. Sim. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou acordos para reparar danos causados em 2015 pela tragédia de Mariana, em Minas Gerais. Foram homologados 52 mil acordos individuais com o pagamento de 2,5 bilhões às pessoas atingidas. Ou seja, são 52 mil processos que nós conseguimos evitar na Justiça e atendendo as demandas legítimas dessas pessoas. O acordo é por adesão voluntária. Além disso, a Samarco, que é a empresa responsável, produto da joint venture dessas 2 outras, já pagou à União 1,9 bilhão, ao Estado de Minas 1,5 bilhão e ao Espírito Santo 1,2 bilhão. E aos municípios, aos 26 municípios que aderiram ao acordo, foram pagos 135 milhões de reais. Foram 49 municípios afetados. Temos aqui a DPF, que é relatada pelo ministro Flávio Dino. Dos 49 municípios, 26 aderiram ao acordo. E no próximo bloco, segunda turma decide que, excepcionalmente, herdeiros podem assumir processos que tratam de anistia política. A gente volta em instantes. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal voltou a analisar se vai receber a queixa-crime apresentada pelo deputado federal Gustavo Gayer contra o também deputado José Nelto pelos crimes de calúnia e injúria. A queixa é referente às falas durante o podcast em 2023. Houve troca de ofensas. Gustavo Gayer então entrou com o pedido de queixa-crime contra José Nelto pelos crimes de calúnia e injúria. José Nelton defende que as declarações estariam protegidas pela imunidade parlamentar, uma vez que o fato ocorreu em debate em que ambos foram desrespeitosos. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor de receber a queixa-crime. No ano passado, os ministros da primeira turma começaram a analisar o caso. A relatora, ministra Carmen Lúcia, chegou a votar no sentido de receber a queixa pelos 2 crimes. Mas o julgamento havia sido suspenso e foi retomado agora com a apresentação do voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Se nós formos ouvir, é um xingamento atrás do outro. Eu diria que é algo, com todo o respeito, aqui todos sabem do meu respeito e amizade por vários parlamentares, envergonha a Câmara dos Deputados. É porque começaram com ataques pessoais um e outro. Assim, Moraes rejeitou o pedido. O Supremo entende que, no caso de provocação ou retorção imediata, já na análise do recebimento
da queixa-crime, o Supremo pode rejeitar. Então, por isso que me parece que tudo que ocorreu, todas as ofensas de um lado e do outro, todas elas são caracterizadas, tudo é crime, eu concordo com Vossa Excelência. Todas são injúrias, mas aplico a retorção imediata. Depois do voto de Moraes, a ministra Carmen Lúcia pediu adiamento do julgamento para analisar melhor o processo. E a segunda turma do STF decidiu que herdeiros podem, excepcionalmente, assumir um processo que trata sobre anistiado político. O pedido foi feito pelos herdeiros de Estelino Teixeira Chaves e vão contra recurso extraordinário apresentado pela União. O julgamento ainda não tratou sobre o mérito da questão, mas sim sobre a possibilidade de que herdeiros fossem constituídos no processo sobre a anulação de uma anistia política dada a Estelino. Ao analisar o caso, o ministro André Mendonça confirmou a possibilidade de inclusão dos herdeiros no processo e destacou que a excepcionalidade não deve ser estendida às demais situações em que se discute o assunto. O ministro também afirmou que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, que integra patrimônio jurídico ao espólio de herdeiros. Por fim, os magistrados acompanharam o voto, que foi alterado pelo ministro André Mendonça, apontando que os herdeiros têm a legitimidade para pedir a execução do julgado, desde que estejam constituídos no processo. A turma, por unanimidade, conheceu do agravo interno e, no mérito, deu-lhe provimento para, desde logo, negar provimento ao recurso extraordinário da União, tudo nos termos do voto relator. E, portanto, com os votos reajustados do eminente ministro relator, do ministro Cássio Nunes Marques e também do meu voto. Gisele, nesse caso, então, essa pessoa já morreu, são os filhos que querem dar continuidade a esse processo, porque ele havia conseguido a anistia, mas foi revogada, então entrou com processo na justiça. A grande discussão é processual. Nós estamos diante de uma anistia política, que são aqueles casos regulamentados por uma lei de 2002, 10.559, e essa legislação, ela trata que para ser considerado anistiado político tem que ter uma decisão declaratória. Então há um processo judicial, que são aquelas pessoas que foram perseguidas no período da ditadura por motivação exclusivamente política, e durante este período, então você tem que se submeter a um processo. No curso do processo de declaração de anistiado político, houve o falecimento. E aí os herdeiros, então, se habilitaram neste processo para poder continuar fazendo com que a justiça analise e declare e proceda posteriormente à própria indenização. Então, o Supremo Tribunal Federal, por meio da segunda turma, entendeu exatamente isso, que eles são declarados, eles podem assumir a posição ali antes ocupada pelo anistiado político, e isso está dentro da legitimidade processual. Tá ótimo, Gisele, muito obrigada. Por nada. E o Supremo Tribunal Federal vai começar a ouvir na segunda-feira os réus na ação penal 2668, aberta contra os acusados de planejar a tentativa de golpe de Estado. Os réus fazem parte do Núcleo 1, que é considerado pela Procuradoria-Geral da República o núcleo crucial da suposta organização, que seria responsável pelo planejamento do golpe. Entre os dias 19 de maio e 2 de junho, foram ouvidas 52 testemunhas. 5 de acusação e 47 de defesa. 2 depoimentos foram feitos por escrito. O Supremo negou o pedido para encerrar a ação penal contra um acusado de estupro. A decisão da primeira turma seguiu o entendimento que, em caso de violência real, basta a notificação da vítima para que o Ministério Público denuncie o estuprador. De acordo com o processo, o estupro ocorreu em Joinville, Santa Catarina, em 2017. Mas a vítima notificou a ocorrência do crime apenas 4 anos depois. No Supremo, a defesa do acusado alegou que o prazo para que o Ministério Público apresentasse a denúncia teria expirado. No julgamento do habeas corpus, na primeira turma, prevaleceu o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Ele ressaltou que o colegiado já decidiu que, havendo violência real, mesmo que não haja lesões corporais, a ação penal é pública e incondicionada, ou seja, não depende de queixa da vítima para tramitação e não está sujeita à perda de prazo. Se não houver violência, basta a representação, não é mais necessário a queixa-crime. Então, não houve nesse tempo todo
nenhuma alteração em relação ao estupro praticado com violência. Houve alteração no estupro praticado com grave ameaça, que deixou de ser ação penal privada e passou a ser ação penal pública condicionada à representação. O ministro reforçou ainda que a alteração recente no Código Penal afeta apenas o estupro cometido com grave ameaça, para o qual não é mais necessário a queixa-crime, bastando a notificação do fato para permitir a atuação do Ministério Público. O voto foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Cristiano Zanin. O ministro Luiz Fux, relator do caso, entendeu que a tese da defesa deve ser discutida nas outras instâncias. Além disso, o STF tem entendimento pacificado de que não é possível trancar a ação penal por meio de habeas corpus. O voto foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino. Na impertinência de nós aprofundarmos esse debate em sede de habeas corpus, suprimindo a necessária instrução processual. Me parece que há justa causa suficiente para sustentar a ação e lá, à luz dos fatos concretos, pode-se, deve debater essa temática da eventual decadência. E por unanimidade, os ministros do Supremo declararam inconstitucionais trechos da Lei Orgânica do Distrito Federal, que proibiam a concessão de vantagens tributárias e previdenciárias no último ano de legislatura no DF. A decisão foi no plenário virtual da Corte. Os ministros seguiram o entendimento do relator, ministro Nunes Marques, para considerar inconstitucional a proibição de isenção tributária e previdenciária no ano fim da legislatura. O dispositivo questionado da Lei Orgânica do Distrito Federal proibiu a edição no último ano dos mandatos eletivos de leis que pudessem conceder isenções, anistias, remissões, benefícios e incentivos fiscais, salvo em caso de calamidade pública. A norma foi aprovada pela Câmara Distrital e o governo do DF alega que a renúncia das receitas viola a competência tributária, o princípio constitucional da separação dos poderes, a autonomia do Distrito Federal e prejuízo ao interesse público, porque caberia à União decidir sobre a isenção de tributos que são necessários para a manutenção de serviços públicos no DF. O ministro relator Nunes Marques analisou o pedido do governo sob o prisma da repartição da competência tributária prevista na Constituição Federal. Na decisão, o ministro afirmou que o estabelecimento de proibição em caráter absoluto, com generalidade e abstração, acaba por violar a autonomia política do Distrito Federal e a independência dos seus poderes legislativo e executivo. No âmbito constitucional, o legislador originário estipulou uma série de limitações e diretrizes com o propósito de concretizar os princípios da responsabilidade na gestão dos recursos e finanças públicas. Primeiramente, destaca-se a competência legislativa concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e municípios para legislar sobre direito tributário e financeiro. Nesse sentido, Nunes Marques considerou a isenção inconstitucional por desrespeitar regras de gestão e equilíbrio fiscal validamente editadas pela União. Todos os ministros acompanharam o relator. E também por unanimidade, os ministros do STF mantiveram sanções impostas aos estados por descumprimento de regras de regimes próprios de previdência. O recurso julgado pelo Supremo discutia a constitucionalidade de sanções impostas pela União a estados e municípios que descumprirem regras gerais relativas à organização e o funcionamento dos RPPS, os regimes próprios de previdência social. A União questionava a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que afastou a exigência do CRP, o Certificado de Regularidade Previdenciária, pelo estado de Pernambuco. O TRF5 determinou que o governo federal deixe de aplicar qualquer sanção pelo descumprimento das normas. No STF, a União apontava que a decisão da Justiça Federal desrespeitava a Constituição, que tem competência para estabelecer normas gerais em matéria previdenciária. O pedido foi aceito pela Suprema Corte e o município pernambucano de Passira pediu alguns esclarecimentos à decisão. O caso foi analisado em plenário virtual. O relator, ministro Flávio Dino, reforçou que a tese definida pelo STF não impede que os entes federativos acionem o judiciário em caso de lesão a direitos,
mesmo nos casos em que aleguem a impossibilidade material de cumprir as exigências feitas pela União. No voto, Dino considerou desnecessária a alteração da tese de repercussão geral já estabelecida. A decisão foi unânime. O Supremo Tribunal Federal rejeitou a ação contra restrição no programa Pé de Meia do governo federal. O pedido foi feito pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. A decisão é do ministro Dias Toffoli. No texto, ele rejeitou a ação que questionava o dispositivo da portaria que criou o programa Pé de Meia Licenciaturas, restringindo o benefício aos estudantes de cursos presenciais. O ministro não analisou o mérito da questão e rejeitou o trâmite da ação por razões processuais. Toffoli justificou que a entidade não comprovou que atua em pelo menos 9 estados, o que é um requisito para que entidades de classe proponham ações que questionam a validade de leis e normas diretamente no Supremo Tribunal Federal. Ele também explicou que a ação questiona uma portaria de natureza regulamentar e não a lei federal que dá base a ela. E com isso, a DPF não é cabível. Segundo o relator, o impedimento deveria estar diretamente ligado à lei que lhe dá fundamentação. O apoio financeiro foi instituído pelo governo federal, que também criou o programa Mais Professores. A ideia era dar apoio à entrada, permanência e à conclusão dos cursos de licenciatura por parte de estudantes com alto desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio. Na ação, a ABDE alegou que a restrição prevista em uma portaria da CAPES era discriminatória e prejudicava alunos de regiões periféricas e de baixa renda, já que muitas vezes o curso de educação à distância seria a única via de acesso ao ensino superior. O plenário se termina aqui. Gisele, muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia aqui comigo. Obrigada eu. E você pode assistir ao jornal pelo canal da TV e Rádio Justiça, no canal do YouTube da Suprema Corte ou pelo aplicativo da TV Justiça Mais. A gente se vê de novo na semana que vem. Até lá. Tchau.